né? E aí é que entra a questão da aula de hoje. Existe sim uma ligação entre a antiderivada, que é a integral, e o cálculo de área, né? E essa ligação aqui, ela tem um nome, né? Entre a antiderivada e o cálculo de área. Essa ligação tem o nome de teorema fundamental do cálculo. Não vamos demonstrar isso, isso é um assunto para uma outra disciplina, né? A disciplina de análise real. Nós vamos fazer uso dele. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ele e nós vamos fazer uso dele. É bem simples, nós já aplicamos ele aos montes aqui hoje. Bom, mas para chegarmos lá, né, quem fez essa ligação entre a antiderivada, o cálculo de área, né, foi o nosso amiguinho chamado Riemann, né, esse matemático alemão lá do século XIX, da metade do século XIX, né, que fez essa ligação entre a antiderivada, que é a integral, e o cálculo de área. E ele fez isso, né, a partir da soma das áreas dos retângulos. Claro que também isso aqui tem uma teoria bem pesada por trás, da qual nós não vamos trabalhar, mas a ideia básica do Riemann, né, ela é ilustrada nesse GIF que a gente está vendo aqui, né? Então, conforme eu vou diminuindo os retângulos, né, eu vou conseguindo encaixar debaixo da curva, e aí então eu vou aproximar a área. Eu não vou só aproximar a área, eu vou ter o valor exato da área, né? Integral é um valor exato, ele não é um valor aproximado, né? Então, o Riemann, ele mostra que se eu pegar e tender a zero a base desse meu retângulo, né, eu vou conseguir então cobrir perfeitamente toda a área. Bom, então tá. Acho que isso é falado. Eu não faz horas que eu não assisto aquele videozinho lá que eu deixei na pré-aula para vocês, mas acredito que é isso que ele fala lá naquele vídeo, né? Então, se o número de retângulos, né, tende ao infinito, de forma que a base do retângulo tende a zero, é verdade que, então, né, vamos olhar de novo para o GIF. Né? Se o número de retângulos tende ao infinito, ou seja, eu vou aumentar a quantidade de retângulos. Para aumentar essa quantidade de retângulos infinitamente, eu preciso que a minha base vá para zero, né? Então, a soma das áreas dos retângulos tende ao valor exato, né? E essa palavra é muito importante, ela tende ao valor exato, tá? Então, isso é bem importante. Não é uma aproximação, não é, eu acho que é. Não, é valor exato. A integral me dá o valor exato, certo? Bom, a aproximação da área abaixo da curva, né? Então, a curva, ela é definida por essa função y igual a x ao cubo menos x mais 1, no intervalo de menos 1 a 1. Pode ser feita por soma de Riemann. Então, o que é a soma de Riemann? A soma de Riemann é eu fazer os retângulos abaixo da curva. Então, o que eu vejo aqui? Por exemplo, eu vou ter duas áreas aqui. Eu estou pegando a situação mais simples de todas. Dois retângulos. Então, eu vou ter a área 1 e a área 2. Então, se eu pegar a área 1 e vou pegar a área 2. Né? Então, essa é uma aproximação. Então, o que vai ser a minha área 1? Bom, a minha área 1 vai ter base 1 vezes a minha altura, que vai ser 1. Então, essa área aqui é de, vamos dizer, área 1. É 1. Que vai ser a área 2? Bom, a área 2, ela tem base 1. Tá claro para ver. Vezes a altura. Como é que eu vou calcular a altura? Bom, a altura eu vou dar uma olhada aqui no olho. No olho, eu vejo que ela é 0,6.
Só que olhando aqui, eu vejo que ela não é 0,6, ela é um pouquinho mais. Então, vou botar 6,1, por exemplo. 6,01. Então, eu tenho 0,61. Então, a minha aproximação inicial, que vai ser área 1 mais área 2, vai ser quanto? Vai ser 1 mais 0,61, que é 1,61. Então, essa é a minha aproximação inicial. Então, eu posso dizer que essa aqui é meu valor mais próximo. Certo? Mas, claro, isso aqui é a aproximação mais, né, mais chinelo que eu tenho aqui. A aproximação mais vagabunda que a gente pode, né, propor para essa área, abaixo da curva. Eu posso melhorar. Opa! Foi lá em cima. Eu posso melhorar isso, né? Como? Né? Aqui ele chama de dx, né? Eu estou considerando dois. Meu comprimento total, né? O comprimento do intervalo é 2. Então, o comprimento do intervalo é 2. O número de intervalos também é 2. Então, 2 que divide 2 é 1. Então, esse dx ele corresponde à base, né, do retângulo. E ele é dado dessa maneira. É o comprimento dividido pelo número de subintervalos. Tá. Então, agora, vamos pegar essa situação aqui, onde eu não tenho mais 2 subintervalos, eu tenho 6 subintervalos. Então, se eu tenho 6 subintervalos, eu vou ter... Qual vai ser o tamanho da minha base? Vai ser 2, que é o tamanho né, do meu intervalo, dividido por 6. Então, é 1/3. Então, se eu dividir a cada 1/3, né, o que acontece? Aqui eu tenho 1/3, aqui eu tenho 1/3, aqui eu tenho 1/3, aqui eu tenho 1/3, tenho 1/3 e eu tenho 1/3. Então, se eu somar 6 vezes 1/3, isso aqui dá 2, né? Vai cobrir todo o comprimento. Né? Ok. Primeiro, aí eu vou dividir em... Né? Eu vou ter o x0. Né? Aqui vai ser meu x0. Aqui vai ser o x1. Aqui vai ser o x2. Né? Opa. Aqui vai ser o x3. Aqui vai ser o x4. Aqui vai ser o x5 e aqui vai ser o x6. Tá? Ok, eu tenho 6, né? O 6x, né? Então, o que acontece? Essa primeira área aqui, né? Essa primeira área aqui corresponde, eu vou chamar aqui de área 1. Essa segunda área aqui, área 2. Essa terceira área aqui é a área 3. Essa terceira área aqui, a área 4. Essa aqui, a área 5. E essa aqui, a área 6. Então, se eu for fazer essa continha, então eu vou pegar a altura em f de menos 1, né? Ela fecha direitinho aqui, né? F de menos 1. F de menos 1/3, né? Ó, ela fecha direitinho essa altura aqui. A F de 0 fecha direitinho essa altura. A F de 1/3 fecha direitinho a altura aqui. A F de 0,6, né? Ela fecha direitinho a altura aqui também. E a F de 2/3, né? Ela fecha direitinho aqui a altura. Então, fechou os retângulos. E aí eu faço as continhas, né? Então, aí é exercício braçal. O resultado é esse valor aqui, né? É 1,748 e assim por diante. Tá? Então, fica como exercício.
Se eu aumentar o número de retângulos, eu vou ter um valor mais aproximado. Aqui um outro exemplo, né? Esse exemplo aqui, ele diz o seguinte: faça uma estimativa da área sobre o gráfico, né? De 250 menos x ao quadrado sobre 10, onde o meu x está variando de 0 a 50. Então tá aqui, meu x está variando de 0 a 50. Aqui está o gráfico, né? De 250 menos x ao quadrado sobre 10. Dividindo o intervalo de 0 a 50 em 10 subintervalos. Então aqui o que ele está fazendo? Ele está pegando os 10 subintervalos. Então, de 0 a 10, de 10 a 20, de... não, melhor. Dividindo o subintervalo em comprimentos de tamanho 10, né? Não é de 10 subintervalos. Cada intervalo tem comprimento 10. Né? Vamos ver aqui, ó, o desenho está aqui. Então, cada subintervalo tem um comprimento 10. Né? Cada subintervalo tem um comprimento 10. Então, o que acontece? Ele né, nesse exemplo aqui, que é um exemplo bem... Né, eu achei esse exemplo hoje de tarde e achei assim, nossa, que desenho bem ilustrativo, né? Ele pega um elemento do meio, né? O Riemann, ele exatamente pegou esse elemento do meio, né? E aqui nesse exemplo ele pega o elemento do meio, é bem rente. Mas não, o Riemann não, genericamente não precisa ser tão simétrico aqui, né? Pode, né? É o elemento do meio, mas não precisa ser tão simétrico. E aqui, então, o que acontece, né? Eu tenho uma sobra e uma falta. Eu tenho uma sobra e uma falta, né? Pode ser que o que sobre contabilize na falta, né? Enfim. E se eu fizer todas as somas, eu chego a 8.375. Mas, claro, isso aqui é uma aproximação, né? E a integral definida nada mais é do que um limite, né? Ou seja, quando eu faço esse meu intervalo aqui, que está valendo 10, ou seja, o meu delta x é 10, se eu fizesse meu delta x indo para 0, eu vou ter infinitos subintervalos, né? Eu vou ter infinitos subintervalos. Então, como eu vou ter infinitos subintervalos, eu vou ter o meu delta x sendo muito pequeno, indo para 0. E esse x aqui, né, o x estrela, nada mais é do que um valor intermediário do intervalo, né, do subintervalo. E aí é que vem a grande questão, né, a grande sacada do Riemann, né, e o tal teorema fundamental do cálculo, que essa soma aqui, o Riemann vai mostrar isso, né, não é o nosso caso aqui, a gente não vai mostrar isso, que realmente essa soma, ela vai sim se aproximar, né, vai se aproximar, não, vai ser exatamente, né, quem? A integral da função calculada no ponto B menos a função, né, a original calculada no ponto A. Né? Então, em vez de somar, sei lá, 50 retângulos, né, a gente vai calcular uma integral. Por exemplo, né, como é que vai funcionar aqui? Se eu calcular essa integral aqui, eu vou estar calculando a área abaixo da curva no intervalo de menos 1 a 1. Então, se eu for fazer essa integral aqui, vai ser quanto? X ao cubo é x na 4 sobre 4, menos x ao quadrado sobre 2, mais x. Né? Não, posso colocar a constante de integração? Posso. É desnecessário? Não precisa. Mas eu vou colocar pela última vez para vocês perceberem que não precisa. De menos 1 até 1. Então, o que vai acontecer? Primeiro, o que o teorema fundamental do cálculo diz? Primeiro, eu calculo o resultado da integral no limite superior. O meu limite superior
Nesse caso aqui é 1. Então, vai ficar 1 na quarta. 1 na quarta sobre 4, menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 1, mais a constante C, menos 1 na quarta sobre 4, menos 1 ao quadrado sobre 2, mais menos 1, mais C. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 1 quarto, menos 1 meio, mais 1, mais C. Menos 1 quarto, né? Menos 1 quarto elevado à quarta é mais. Menos 1 meio elevado ao quadrado dá mais 1 meio. Dá menos 1 elevado ao quadrado dá mais 1. Com esse sinalzinho negativo dá menos. Menos 1 mais uma constante C. Então, o que vai acontecer aqui, né? Este C vai matar esse C aqui. Vai ficar mais C menos C. 1 quarto menos 4. Vai-se embora. O que aconteceu aqui? Eu tenho menos 1 meio, menos 1 meio. Menos 1 meio, mandou embora esse menos 1 meio. E sobrou quem? 1 menos menos 1. 1 mais 1, isso é 2. Então, 2 é exatamente a área abaixo da curva. Então, né? Isso é uma coisa assim. Então, essa área aqui vale exatamente 2 metros quadrados, 2 centímetros quadrados, 2 unidades de área, né? Se nós estamos calculando essa área aqui, certo? Então, realmente, né, nós calculamos, nós fizemos a integral, né, lá dentro da integral, o que está embutido? Um limite. O que está embutido dentro da integral? Uma soma. Então, esse símbolo de integral, né, esse símbolo aqui, ele está diretamente ligado com o somatório, né, com a soma. Porque a integral ela é uma soma. Ela é uma soma numa variável contínua. Então, quando vocês estão lá na probabilidade estatística e vocês têm variáveis contínuas, variáveis aleatórias contínuas, tipo tempo, né? As massas de probabilidade são agora densidades de probabilidade. E aí vocês querem saber a probabilidade, vocês precisam fazer integrações, né? Porque nós precisamos fazer somas. Enfim, né? A mesma coisa quando vocês estão trabalhando com mecânica do contínuo, né? Então, agora, na mecânica do contínuo, as propriedades não são somas, né? Vocês não vão calcular os centros de massa somando massa e distância, ou massa e velocidade. Vocês vão integrar, né? Porque você não está numa variável contínua. Bom, e no exemplo ali nós tínhamos também esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, né? Então, integral de 250x, menos x na terceira sobre 30. É isso? Tá? Vamos fazer direitinho, né, professor? 1 sobre 10 vezes x ao cubo sobre 3. Tá? Porque se eu tenho x ao quadrado sobre 10, é a mesma coisa que eu ter 1 sobre 10 vezes x ao quadrado, né? Então, isso aqui está me variando de 0 até 250. Então, vai ficar 250 vezes 50 menos 1 sobre 30 vezes 50 ao cubo. Menos 250 vezes 0, menos 1 sobre 10, 1 sobre 30, né? Vezes 0 ao cubo. Bom, esse meu lado direito, ele é 0, né? E aí sobrou, vou botar aqui a fazer a continha, né? 250 vezes 50, menos 50 ao quadrado, dividido isso por 30. Ao quadrado não, né, professor? Ao cubo. Isso deu, né, 800
8.333,33, e assim por diante. Né? Se eu for olhar lá no exemplo, né, ali deu 8.375, né? Deu um pouquinho mais do que o valor, porque esse valor aqui, por mais que ele tenha ainda um arredondamento por causa desse decimal aqui, esse valor é exato. Tá? Então, o que a integral fez? Ela poupou a gente de ter que calcular, sei lá, 100 áreas de retângulo, pegar a calculadora e ficar apertando botões infinitamente. Né? E isso tudo graças, né, ao teorema fundamental do cálculo, né, e as somas de rima. Bom, e aí entram umas pegadinhas lógicas, né? A lógica, ela é sempre algo bem importante que a gente tem que dar conta dela. Primeiro, a área é uma grandeza real positiva, não existe área negativa. Isso não quer dizer que uma integral não possa ser negativa. A integral, ela pode ser o que ela quiser, tá? Mas a área não. A área, ela é sempre positiva. E aí, nisso entra uma situação que às vezes eu vejo confusões, que é toda área pode ser calculada por uma integral. Toda área pode ser calculada por uma integral. Porém, nem toda integral é uma área. Viu? É uma pegadinha lógica. Né? Daqui a pouco a gente vai voltar nessa pegadinha lógica aqui e vai ver ela de novo, né? Bom, mas é bem importante a gente saber disso. A integral ela pode ser o que ela quiser. Ela pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser zero, pode ser o que ela quiser. Mas, né, a área é sempre um valor positivo. Tá. Pois bem, então vamos ver o seguinte. Né? E antes que alguém já pense assim, então a integral é a área e a área é sempre a integral positiva. A área, né, pode ser calculada por uma integral. Posso usar a integral para isso. Né? Mas a soma de rima, quando eu tenho uma função que tem uma imagem negativa, ela vai continuar fazendo a soma e ela vai dar valores negativos. Simples assim, mas aquilo não é uma área. Tá. Então tá. Calcule a área da região limitada pela curva. Né? Y igual a 9 menos x ao quadrado e o eixo das abscissas. Que curva é essa? Né? Ó, tá aqui a minha 9 menos x ao quadrado. E o eixo das abscissas? Onde é que é o eixo das abscissas? O eixo das abscissas tá aqui, ó. Né? Sim. Aí tá, daí peguei o carro, daí assim veio o carro. Aqui é o eixo das abscissas. Então, que região é essa? E aí é um ponto bem importante. Antes de sair fazendo conta, a gente tem que saber qual é a região. A gente tem que visualizar essa região. Bom, então, é essa curva aqui, ou seja, o limite dessa curva, o limite dessa área é essa curva aqui e o eixo das abscissas. Então, a minha região é essa aqui. Tá? Tá aqui. Então, essa é a minha área. Então, como é que eu vou calcular essa área? Bom, simplesmente vai ser quem? Vai ser a integral de menos 3 até 3 de 9 menos x ao quadrado dx. Então, primeiro, é uma área que está acima, né, do eixo x. Então, se ela está acima do eixo x, não tem problema nenhum. Nosso problema é quando a área que nós queremos está abaixo do eixo x. Isso é sempre um problema. Né? A área está acima do eixo x, ok, não temos problemas. Então tá. Então vamos lá. Vai ficar como? Vai ficar 9x menos x na terceira sobre 3
menos 3 a 3. E aí vai ficar quanto? Vai ficar 9 vezes 3 menos 9 vezes menos 3 menos menos 3 ao cubo sobre 3. Então vai ficar 27 menos 27 terços é 9, né? Vou escrever 9 aqui. Menos 9 vezes menos 3 dá menos 27. Tá? E menos 27, menos 3. Menos 3 ao cubo, isso aqui dá menos 27. Então, esse menos aqui, com esse menos, vai dar mais. Então, mais 27 dividido por 3, dá mais 9. Então, isso aqui vai ficar 18 menos, menos 18, né? Né? E aí, isso aqui dá 36. Certo? Então, 36 o quê? 36 unidades de área, porque eu estou especificamente calculando uma área. Então, especificamente, como eu estou calculando uma área, está pedindo para calcular uma área, e a resposta final, 36, é o valor de uma área. Então, né, eu vou chamar de unidade de área. Por que eu chamo de unidade de área? Porque eu não sei qual é a unidade de medida. Poderia ter dito, isso aqui está em centímetro. Então, centímetro, então eu ia botar 36 centímetro quadrado, ou 36 metro quadrado, ou 36 polegada ao quadrado. Então, como eu não tenho uma unidade definida, eu vou botar unidade de área. Tá. Outra situação aqui, né? Ela é um pouquinho diferente. E aí vai naquela situação que eu falei para vocês. Nós temos que conhecer o tipo de figura, nós temos que visualizar a figura. Ou melhor, temos que visualizar as fronteiras da área. Né? Nós estamos pegando situações mais simples, depois eu vou botando outras situações. Né? Então, aqui eu tenho a minha parábola. Ela é limitada pelo eixo das abscissas, porém, ela coloca uma condição, que tudo vai acontecer ela vai acontecer para o x maior ou igual que zero. Tá? Para um x maior ou igual que zero. Então, se o meu x, ou seja, né? Então, a minha área em questão, ela vai ser apenas essa aqui. Ela está acima, ela está acima do eixo das abscissas. Tá, então ela é mais simples, né? Então, o que vai acontecer? Então, vai ser simplesmente, a minha área vai ser integral de 0 até 3, né? De quem? De 9 menos x ao quadrado dx. Isso aqui vai ficar 9x menos x ao cubo sobre 3. Então, vai ficar 9 vezes 3, menos 3 na terceira sobre 3, menos 9 vezes 0, menos 0 ao cubo sobre 3. Bom, já vimos que isso aqui vai ficar 27 menos 9, e isso aqui vai ficar 18. 18 unidades de área. Já senti a perguntinha que está sendo posta no coração aí de vocês, que é: professor, ela é sempre a metade quando eu tenho o intervalo, por exemplo, aqui eu tenho de menos 3 a 3. Então, sempre quando eu faço esse recorte, né, peguei metade do intervalo, eu vou ter metade do valor da integral?
A resposta é não, né? Mas por que que aqui deu? Porque aqui você vê claramente uma simetria, né? Então, você vê claramente a simetria. E essa simetria que garante que desse lado daqui eu tenho 18 unidades de área e do lado de cá eu tenho 18 unidades de área, né? Ou seja, isso aqui é uma coisa que também vocês podem observar depois também, né? Para ver se as contas de vocês estão certas. Em tese, aqui dentro tem 18 quadradinhos como esse, né? Tem 18 quadradinhos. Eu tenho aqui eu tenho em tese 18 quadradinhos. Né? Depois vocês vão fazer a continha ali, vamos ver se tem se dá para ter 18 quadradinhos ali dentro, né? Claro que, né? Por exemplo, aqui eu tenho um inteiro, né? Mas aqui, né? Vai faltar de alguém, né? Vou ter que pegar de alguém para completar o inteiro, certo? Então tá. Então aqui são exemplos bem simples.